pessoal, me ajuda aí compartilhando, manda aí pro seu amigo, pra sua amiga. Vamos começar nossa live. Olha só, a minha intenção com essa live é ajudar vocês que estrangeiros no Brasil, ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esse tipo de visto, tá? Então vocês vão entender quem que você pode chamar, quem que você não pode chamar, por quê, né? Por que você não vai poder chamar alguém. Quais são os familiares enquadrados nesse tipo de visto. Então tem muitos imigrantes que têm uma dúvida. Eu posso trazer meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, meu primo, minha prima, meu sobrinho, meu cunhado. Então vamos falar sobre isso. Porque é importante vocês entenderem o fluxo desse tipo de visto. O visto de reunião familiar, ele foi trazido ali pela Lei 3.445 para dar oportunidade estrangeiros com residência no Brasil e também brasileiros para chamar seus familiares para o Brasil. Então, quais são esses familiares? Quem que pode ser chamante? Então, quando a gente fala de visto de reunião familiar, existem duas pessoas ali nesse grupo. O visto de reunião familiar está incluso ali o chamante, a pessoa que está no Brasil, que está chamando, aquele beneficiado de um tipo de residência, ou aquele que já é brasileiro, nato ou naturalizado. Então, chamante é a pessoa que está em solo brasileiro, que tem a residência válida ou já é brasileiro. O chamado é o seu familiar, aquela pessoa que está lá no seu país de origem ou está em outros países. Por exemplo, a gente tem aqui clientes da Rádio Zmigueixo que familiares haitianos moravam no Brasil, já foram para os Estados Unidos, o RNM venceu. Então, a gente está fazendo visto de reunião familiar porque ela, por mais que o RNE dela está vencido, ela tem filha brasileira. Então, a gente vai fazer um visto para que ela pegue esse visto de reunião familiar na Embaixada do Brasil, lá em Boston, né? Porque ela mora na região ali de Boston. E por ela ter filha brasileira, ela vai conseguir um visto de reunião familiar, retornar ao Brasil. E aqui no Brasil, ela vai conseguir oficializar a sua residência por reunião familiar. Então, o reunião familiar não é só para o chamado que está no seu país de origem. Por exemplo, chamado, a gente tem um cliente que ele é paquistanês, né? Ele está no Brasil, paquistanês, a familiar dela também é paquistanês, porém ele mora em Dubai. Então, a gente vai aplicar o visto para esse paquistanês que está no Brasil, que tem familiar morando em Dubai. Então, o visto de reunião familiar é independente do país que essa pessoa se encontra. Essa informação muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos aqui. Eu fiz uma apresentação bem resumida que vai facilitar o entendimento de todos vocês. Quando a gente fala assim, Renata, quem que eu posso chamar? Quem que eu posso chamar nesse processo de reunião familiar? Quem que eu posso chamar nesse processo de reunião familiar? Olha só, pessoal, é importante vocês saberem que vocês podem chamar familiares até o 2º grau de parentesco. Primeira observação aqui. Depois eu vou chegar ali no visto para quem é reconhecido como refugiado no Brasil, tá? Por enquanto, vamos falar de todos os imigrantes ou brasileiros que estão no Brasil, quem que vocês podem chamar. Então, quem que eu posso chamar? Familiares até o 2º grau de parentesco. Então, aqui nessa imagem eu ilustrei um pouco para vocês entenderem melhor. Quem são esses meus familiares até o 2º grau de parentesco? Quem são eles? Então, aqui vocês conseguem ver esse verde, que é o aprovado, ou seja, vocês podem chamar, e o que está em vermelho é o que vocês não podem chamar no processo
de reunião familiar. Então, é importante destacar: quem são os meus familiares até o 2º grau de parentesco? Na linha ascendente, quem veio antes de você, você pode chamar seus pais e seus avós. Então, nessa linha de ascendência, você pode chamar seus pais e seus avós. Na sua linha de ascendência, você pode chamar seus filhos e seus netos. Ok, vou chamar meu filho, meu neto, eu posso chamar com esse visto de reunião familiar. E quem também eu posso chamar? Os meus irmãos. Meus irmãos eu posso chamar assim, como no processo de reunião familiar, e ele pode ser sim o chamado nesse visto. É importante destacar aqui que irmão tem uma regra muito interessante, que muitas vezes, muitos vistos, teve até um senegalês que entrou em contato comigo, ele falou: Renata, o visto do meu irmão lá na Embaixada do Brasil em Dakar, que é no Senegal, foi reprovado. E aí eu perguntei para ele: mas quantos anos tem o seu irmão? Falou: meu irmão tem 28 anos. Ok, seu irmão tem 28 anos. E você comprovou que seu irmão de 28 anos depende de você financeiramente? Ele falou: não precisei colocar nenhum documento de comprovação financeira. Tá aí o motivo por que o visto dele foi reprovado. Porque, gente, se você tem ali irmãos até 18 anos de idade, e subentende-se que esse irmão menor depende sim de alguém financeiramente, ok? Mas se você tem ali um irmão maior de 18 anos, nesse processo de reunião familiar, você precisa declarar ou comprovar que seu irmão depende de você financeiramente. Que seu irmão depende de você financeiramente. Esse é uma regra muito interessante para você que quer chamar o seu irmão maior de idade para ingressar no Brasil com visto de reunião familiar. Você precisa comprovar ou declarar que seu irmão depende de você financeiramente, ok? Quem que eu não posso chamar? Não está enquadrado no visto de reunião familiar, então eu não posso chamar. Tá aqui esses que estão vermelhos que está aparecendo para vocês. Eu não posso chamar aqui meus tios já é 3º grau. Lembra que eu falei para vocês? É até o 2º grau de parentesco. Meu tio é 3º grau. Não posso chamar o meu tio no processo de reunião familiar. Meus primos, 4º grau, não posso chamar no processo de reunião familiar. Meu sobrinho, não posso chamar no processo de reunião familiar. Teve até uma imigrante que entrou em contato conosco, ela fala assim: Renata, eu quero chamar o meu irmão, eu mando dinheiro para ele sempre, tenho comprovante que eu deposito dinheiro na conta dele, só que o meu irmão tem uma filha menor de idade. E aí, gente, a sobrinha, conforme eu mostrando aqui para vocês, ela é 3º grau. O processo de reunião familiar, no caso dessa imigrante que eu acabei de citar para vocês, ela pode chamar quem? A irmã. Só que a sobrinha, que é filha da irmã, não está enquadrada no visto. Então, não pode chamar a sobrinha. E aí ela falou: Renata, e como que eu vou chamar meu irmão? Vai ter visto. Ela não pode deixar a filha menor lá, que não tem ninguém. Aí eu falei para ela: olha, infelizmente é regra. O que a gente pode fazer? Solicitar outro tipo de visto para sua irmã poder acompanhar a sua sobrinha. Mas no processo de reunião familiar, a sobrinha não pode ser chamada nesse processo. Somente a irmã. Entende? Então é importante vocês entenderem. Eu também posso chamar, gente, meu companheiro e minha companheira, ok? Esposa ou esposo. Companheiro ou companheira, esposa ou esposo. Bagues perguntou aqui do cunhado. Não,
no processo de reunião familiar, eu não posso chamar cunhados. Cunhados, inclusive, nem está aqui na linha reta de parentesco, porque ele é bem longe, né? Um parentesco aí bem longe, não se enquadra no processo de reunião familiar. Cunhado não está incluso. Ah, Renata, eu quero trazer a minha namorada. Gente, namorada, em tese, ela ainda não é família. Ela não é seu parente. O que muitas das vezes você que tem convivência com essa pessoa, é interessante você fazer ali uma união estável com essa pessoa, oficializar a união estável, para depois solicitar esse visto para essa sua namorada, já que vocês têm ali uma convivência. Antes de você vir para o Brasil, você já morava, muitas vezes tem até filho com essa pessoa. Então, quando isso acontece, é necessário comprovar esse vínculo com a namorada. E aí o documento que se comprova é um documento de união estável. Ok? Todos entenderam essa parte aqui? Tem alguma dúvida sobre o parentesco? Aquela pessoa que você pode chamar no processo de reunião familiar? Já deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder aqui todos vocês. Maravilha? Ó, tenho visto de CPLP e como trago minha esposa e meu filho. Aí, ó, não é casado. É uma situação muito interessante. Eu atendi, inclusive, esses dias, uma angolana, tá? Uma cliente nossa, angolana, que o que aconteceu? Ela tem filho com um companheiro, só que eles não tinham nenhum documento de união estável. Então, foi necessário ela lá em Angola, o esposo dela, o companheiro que está em Angola, fazer união estável lá em Angola, registrado no notório, Mirex, que é Ministério das Relações Exteriores, legalizar na embaixada para poder aplicar no visto. Porque cada país, gente, é interessante explicar para vocês, cada país tem a sua regra no processo. Não é porque a embaixada do Brasil que não vai ser diferente. Se eu estiver fazendo um visto de reunião familiar no Paquistão, é diferente. Se eu estiver fazendo um visto de reunião familiar na Embaixada Brasileira no Egito, é diferente. Se eu estiver fazendo um processo de visto de reunião familiar lá em Dubai, é diferente. Se eu estiver fazendo um processo de reunião familiar lá em Santo Domingo, na República Dominicana, é diferente. Então, cada embaixada do Brasil, por mais que seja o único país que é Brasil, cada embaixada tem o seu procedimento, tem as suas diretrizes, tem os seus documentos. Então, não é igual para todas as embaixadas. Cada embaixada vai ser sua regra. Então, é interessante que você, quando está aplicando um visto de reunião familiar, você tem que saber a regra daquele consular. Porque muitas vezes, eu consegui um visto aprovado lá em Dubai, vou aplicar um visto lá no Paquistão, as documentações exigidas são diferentes. Cada embaixada do Brasil vai ter sua regra e vai ter a sua diretriz. Então, é importante acompanhar as documentações de cada embaixada brasileira. Ok? Pessoal, você que ainda não é seguidor da Rádio Desmingueixo, aproveita e nos siga aqui no TikTok. Acompanhe o nosso trabalho que nós temos feito aqui nos imigrantes em todo o Brasil. Você que está ao vivo aqui, já curta a live. Clica aí várias vezes no seu celular, ó. Vai curtindo a live para que essa live alcance mais pessoas, para que essa live alcance mais imigrantes e que essa informação seja aí disseminada em todo o Brasil, inclusive no exterior. Nós temos clientes não só no Brasil. A Rádio Desmingueixo tem clientes aqui em todo o mundo, tá? Então, nós temos atendido imigrantes aqui em todo o mundo. Quem não pode ser chamante? Essa pergunta é muito interessante. Quem que não pode ser chamante, Renato? Ou seja, quem não pode chamar ninguém? Eu tô no Brasil, eu não posso chamar meu irmão, meu pai, minha mãe? Tem alguns casos que não, e eu vou explicar para vocês. Quem não pode chamar? Aquela pessoa que já está no Brasil e já foi beneficiada com a residência
de reunião familiar. Não pode mais chamar ninguém. Gente, eu tive até um caso de um egípcio que ele entrou em contato comigo e falou: Renata, eu tenho minha esposa e 3 filhos no Egito. E a minha residência já é permanente. E eu quero trazer os meus filhos e minha esposa para o Brasil. Eu posso aplicar reunião familiar? E aí eu falei: então manda foto do seu RNE aí que eu vou analisar. E aí ele mandou essa foto do RNE dele. Só que quando o RNE está nessa situação, gente, importante é você verificar o seu. Se o seu RNE tem esse amparo legal aqui, o seu amparo legal é da artigo 13 da Lei 13.445, significa que a sua residência no Brasil já é reunião familiar. Significa que a sua residência no Brasil já é reunião familiar. E um estrangeiro no Brasil que já foi beneficiado com essa residência não pode chamar mais ninguém. Renata, aí o que aconteceu com esse egípcio? Ele tem reunião familiar porque o irmão dele aplicou para ele. E aí ele ingressou no Brasil com visto de reunião familiar, pegou a residência por reunião familiar. E aí a esposa e os 3 filhos que estão lá em Paquistão, ele não pode chamar com visto de reunião familiar, porque ele já é beneficiado nesse tipo de visto. Então é interessante também, teve até uma família que a gente conseguiu visto, que o filho mora no Brasil e trouxe o irmão e o pai. Só que o pai é casado, que não é mãe, né? Não é mãe dessa pessoa, e teve que ficar lá, porque não pode chamar madrasta, o processo de reunião familiar. E também tem uma sobrinha que ficou lá também, porque não posso chamar sobrinha no processo de reunião familiar. Então, existem muitas diferenças que é importante o imigrante saber dessas informações. Saber por quê, Renata, que eu devo saber? Por exemplo, esse imigrante que eu acabei de citar para vocês, esse egípcio, ele gastou dinheiro fazendo um visto de reunião familiar para a esposa e para os 3 filhos. E aí, depois que o visto foi negado, ele entrou em contato comigo. Falou: Renata, eu não entendi por que meu visto foi negado. E eu expliquei para ele: você foi negado porque você já é beneficiado com visto de reunião familiar. Então, você não vai poder ser chamante no processo. E aí foi isso que aconteceu. O visto foi negado porque ele já tem reunião familiar. É importante também falar para vocês que quem tem a residência por reconhecimento de refúgio no Brasil. Deixa eu lembrar aqui, antes de eu falar essa informação, se o imigrante, por exemplo, esse egípcio, obtiver a naturalização brasileira, aí muda, tá? Então, eu tenho reunião familiar, não posso chamar, mas eu já obtive a naturalização brasileira. E agora eu posso chamar minha esposa e meus 3 filhos? Pode chamar. Muitas das vezes o processo administrativo a embaixada nega, mas isso deve ser feito judicialmente, ok? Então, essa informação é muito importante também para que vocês saibam disso, ok? Quem tem CPLP pode fazer reunião familiar? Pode, com certeza, não tem problema nenhum. A única exceção, gente, é essa que eu tô falando agora para vocês. É quem já é beneficiado com visto de reunião familiar. Aí muda um pouco. Aí muda a regra, ok? E aí eu vou falar um pouco sobre quem é reconhecido como refugiado no Brasil. Gente, existe aqui no Brasil duas situações. Existe aquele estrangeiro que é solicitante de refúgio, aquele que tem um protocolo, que todo ano vai na Polícia Federal renovar o protocolo. Essa pessoa é solicitante de refúgio. Ela ainda não é reconhecida como refugiada no Brasil. Tanto é que ela tem um RNE temporário. Ok?
E aí, quando essa pessoa solicitante de refúgio passou aí um tempo, o CONARE reconheceu ela como refugiada, aí sim ela vai pegar o RNE permanente no Brasil, com amparo legal de reconhecido como refugiado no Brasil. E aqui interessante, gente, que o visto de reunião familiar para quem é refugiado alcança tio, alcança sobrinho, alcança cunhado. Olha que interessante. Então, você que tem um amparo legal, que não é reconhecimento de refúgio, você não pode chamar sobrinho, tio, primo. Mas quem tem reconhecimento de refúgio, pode. Pode chamar o cunhado, pode chamar o sobrinho, pode chamar o tio. Por que é diferente? Porque é uma legislação diferente dos demais. Então, reconhecido como refugiado do Brasil, ele pode chamar vários grupos da sua família, ok? Sim, gente, quem teve o visto negado no processo administrativo da embaixada pode ingressar com processo judicial solicitando ali a decisão. Por quê? Porque é um direito previsto em lei, ok? Quanto tempo posso ficar no Brasil para fazer o registro? Não entendi a pergunta aí do colega. No momento, como está o processo de visto de acolhimento humanitário? Gabi, acolhimento humanitário vai ser na quinta-feira, tá, Gabi? Essa semana, para você que chegou agora, essa semana é a semana dos vistos. Para você que chegou agora, pode fazer a sua pergunta aí, David. Pode colocar nas perguntas. Essa semana é a semana dos vistos. Então, hoje nós iniciamos a semana com o visto de reunião familiar. Falando as diferenças, falando do chamante, do chamado. Essas são as diferenças. Amanhã nós vamos falar sobre o visto de estudante. Na quarta-feira, visto de trabalho para o Brasil. Na quinta-feira, acolhida humanitária, visto tratamento de saúde e também visto religioso. E na sexta-feira, o visto para trabalho, ou para o visto de procura-trabalho em Portugal. Por quê? O visto de procura-trabalho em Portugal teve algumas mudanças na alteração, que está só aguardando o governo português chancelar, ou seja, aprovar essas mudanças. Eu acredito que vai ser aprovado, então nessa live de sexta-feira nós vamos antecipar essas informações sobre o visto de procura-trabalho em Portugal, ok? Imigrante, será que quem tem residência temporária de 2 anos? Não, deixa eu ver aqui, calma aí, ele mandou várias vezes. Será que quem tem residência temporária de 2 anos, quando expira, tem direito a uma residência permanente? Depende, imigrante, depende, tá? A residência temporária, ela pode mudar para permanente, vai depender da sua consolidação da residência. Ou seja, você tem que comprovar que você tem renda, né, o meio de subsistência no Brasil. Você tem que renovar antes de vencer. Inclusive, hoje entrou em contato comigo, a imigrante, que ela estava lá na Polícia Federal de São Paulo. Ela falou, Renata, eu tô aqui na Polícia Federal, você pode me ajudar? Estão me dando, eu já tenho documento temporário de 2 anos, estou renovando para mais 2 anos e eu sou casada com um brasileiro. Por que a Polícia Federal está me dando documento temporário de novo? E aí eu fui perguntando, fazendo algumas perguntas para ela para entender por que a Polícia Federal deu para ela um documento temporário novamente. E o que ela me falou? Ah, Renata, é porque eu demorei a renovar. Tá aí a resposta. Porque, gente, o imigrante, ele tem ali um prazo para renovar sua residência. Ele tem que renovar 3 meses antes de vencer. Não é depois que vence que vai solicitar renovação. E aí o que aconteceu? Ela deixou de renovar no prazo. Então eu vou dar uma dica aqui para você. Se seu RNE vai vencer lá no mês de novembro, já agora você já tem que dar entrada na renovação. Porque é 3 meses antes de vencer. Não deixe para depois que o seu documento vence. Que aí você vai pegar de novo o temporário. É como se fosse uma penalidade.
que o governo brasileiro está te dando porque você deixou de renovar o documento no prazo. Então, fique atento a isso, você que está com o documento aí para vencer. Quem tem documento temporário pode sim chamar os seus familiares, tá? Não é só para quem tem RNE permanente. Aquele que tem um RNE temporário também pode ser chamante no processo de reunião familiar. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Gente, pode ir deixando suas perguntas aqui nos comentários. Tereza. Ah, Tereza, eu conversei com seu irmão já sobre isso. Depois eu vou te explicar que eu acho que ele não me entendeu, tá? Tem uns grupos que a gente tem, nós falamos sobre visto de estudante, e aí eu falei com ele por ligação, mas acho que ele não me entendeu. Mas aí você me chama depois dessa live que a gente vai conversar sobre isso, tá? Pode chamar namorada, comunidade migratória. Eu acabei até de falar sobre isso, tá? Você pode chamar familiares até o 2º grau de parentesco. Quando é namorada, quando se trata de namorada, você tem que comprovar o seu parentesco com namorada, porque pela lei brasileira, namorada não é família. Sinto muito lhe dizer, mas pela lei brasileira, namorada não é família. O que você deve fazer? Você tem que fazer, já que você tem essa união com ela, muitas vezes a pessoa, o imigrante, tem até filho com essa pessoa, deve ter uma declaração de união estável. Você fazendo essa declaração, aí sim você pode chamar a sua companheira, que aí no caso não é mais namorada, a sua companheira no processo de reunião familiar, ok? Mohamed, sexta-feira, Mohamed, Gale, nós vamos falar sobre o visto de procura-trabalho para Portugal. Então, você que é brasileiro, você tem mais chances ainda de ser aprovado nesse visto, ok? Então, chama lá. Você que quer falar comigo pelo WhatsApp, manda um oi no inbox do TikTok, que o meu TikTok vai mandar automaticamente nosso número do WhatsApp para vocês. Deixa eu ver aqui as perguntas. Gente, perguntas sobre visto, tá? Perguntas sobre visto, por favor. Marcela, quem tem um RNE permanente e não pediu refúgio, pode chamar na reunião familiar como mãe, sobrinha? Marcela, vamos lá, Marcela. Acho que a Marcela chegou atrasada aqui na nossa live, né, Marcela? Mas eu vou te explicar e para os demais também. No processo de reunião familiar, quem você pode chamar é seus familiares até o 2º grau de parentesco, ok? Então, aqui nessa imagem eu consigo mostrar para vocês quem são essas pessoas. Então, na sua linha ascendente, Marcela, quem veio antes de você, você pode chamar seus pais, seus avós. Na sua linha descendente, Marcela, quem veio depois de você pode chamar seus filhos, seus netos. Na sua linha colateral ali, você pode chamar seu irmão. E se o seu irmão for maior de 18 anos, você tem que comprovar que seu irmão depende de você financeiramente nesse processo, ok? E também você vai poder chamar o seu cônjuge, se você for casada, ou também chamar seu companheiro, caso você tenha uma reunião familiar com algum estrangeiro. Então, já respondi aqui para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, quem quer meu número do WhatsApp, tá aí, já dá um print aí na tela, tá? Dá um print aí na tela, pode chamar Radis Immigration, esse número é o número do escritório aqui em São Paulo, tá aqui na tela para vocês, manda mensagem lá, dá um print aí na tela, que eu vou atender vocês lá. Esse daqui, gente, é 2 exemplos de RNE permanente no Brasil. Então, esses permanentes, aquelas pessoas que já têm ali os requisitos legais para ingressar com seu pedido de naturalização brasileira. Geralmente, quem tem RNE temporário? Ah, Renata, meu RNE é temporário, eu posso chamar no processo de reunião familiar? Sim, se seu RNE é temporário, você pode sim aplicar o visto de reunião familiar para sua família.
Agora, se seu RNE for provisório, que é o exemplo desse documento aqui mais rosinha, aí você não pode chamar ainda sua família. Por quê? Você ainda é solicitante de refúgio no Brasil. Lembra que eu falei para vocês? Solicitante de refúgio, ele ainda está ali esperando o CONARE, que é o comitê que decide sobre os refugiados no Brasil, decidir se ele vai ser aprovado ou não. Então, enquanto o processo dele não for aprovado, ele não vai poder chamar seus familiares. Inclusive, ele nem pode sair do Brasil, porque ele ainda é solicitante de refúgio no Brasil. Fazer o visto de reunião familiar da minha irmã. Mesma mãe, porém eu e ela tem nome de mãe diferente. Tá, é mesma mãe, mas por que tem nome diferente? Eu não entendi a pergunta aí do Paco, tá? Porque assim, pessoal, irmão é irmão, independente se os pais são diferentes. Então, eu vou chamar o meu irmão, que ele é meu irmão parte de mãe, mas o pai são diferentes. Não tem problema. Ele não vai deixar de ser seu irmão, ok? Mesmo de pais diferentes. Você pode aplicar, sim, o visto de reunião familiar para seu irmão. Mas lembrando, se seu irmão é maior de 18 anos, é necessário você comprovar ou também comprovar que seu irmão depende de você financeiramente. Comprova ou declara isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Como refúgio, você pode chamar familiar se você trabalha carteira... Não. Gente, quem tem esse documento rosa aqui, ó, que é o protocolo de refugiado no Brasil, não pode ser chamante no processo de reunião familiar. Não pode ser chamante, inclusive nem pode sair do Brasil. Tem que esperar o quê? Tem que esperar o CONARE decidir se foi aprovado ou não o seu refúgio. Ok? A minha mãe veio para o Brasil com visto de reunião familiar. Ela pode chamar os irmãos que estão no Haiti? Jacomo, uma pergunta bem interessante aqui, Jacomo. Se a sua irmã, se a sua mãe já vai entrar no Brasil com visto de reunião familiar, ela também vai pegar residência por reunião familiar. E lembra que eu falei para vocês? Quem tem residência no Brasil por reunião familiar não vai poder chamar mais ninguém. Então, seus irmãos que estão lá, quem tem que chamar é você, que é irmão. A sua mãe não vai poder chamar, mas você vai poder chamar. Você já chamou sua mãe, você pode chamar quantos familiares você quiser, tá? Desde que sejam familiares até o seu 2º grau de parentesco, tá bom? Bagues, na quinta-feira, visto de acolhimento humanitário. Lembra que eu falei para vocês, gente? A semana dos vistos. Visto hoje é reunião familiar, amanhã estudante, na quarta trabalho, na quinta acolhido humanitária, religioso, tratamento de saúde e na sexta-feira o visto e procura trabalho para Portugal. Ok? Até agora, senegalês... Sim, é como eu acabei de falar, se você tem irmão senegalês, pode sim chamar o seu irmão. Pode chamar o seu irmão. Gente, naturalização a gente deixa para outra live. Essa live estamos focando no visto, então já tire suas dúvidas sobre visto. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas que eu não respondi. Eu já respondi você, top, tá? Se seu visto foi negado na embaixada, pode-se entrar com processo judicial. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo leva o CONARE para decidir sobre um refúgio? Gente, o CONARE, deixa eu abrir aqui para vocês uma informação muito interessante sobre refugiados no Brasil, tá? O CONARE, que é o comitê lá do Ministério da Justiça, que decide sobre os refugiados no Brasil, é um órgão colegiado do Ministério da Justiça, ele que decide se um pedido de refúgio vai ser aprovado ou não. Muitas das vezes não é aprovado, não é.
E aí eu quero explicar para vocês até por que muitas das vezes não é aprovado. Eu vou trocar aqui essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Ó, esse daqui é os dados que eu vou mostrar para vocês uma informação muito interessante. Quantos vistos já foram aprovados no Brasil? Quantos vistos já foram aprovados no Brasil nesse ano de 2025? Essa informação é muito importante, gente. Quantos vistos já foi aprovado lá na Embaixada do Brasil no Paquistão? Quantos vistos já foi aprovado lá na Embaixada do Brasil no Egito? Quantos vistos já foi aprovado lá na Embaixada do Brasil em Dakar, no Senegal? Esse daqui é um sistema chamado DataMigra, tá? DataMigra é onde eu tenho os dados da imigração no Brasil. Os dados da imigração no Brasil. Ou seja, o Ministério da Justiça, junto ali com a Secretaria Nacional de Justiça e o Observatório das Migrações Internacionais, fizeram ali umas informações sobre os dados da imigração no Brasil. Então, aqui eu consigo saber como que está a emissão de vistos, tá? Então, vamos aqui ver como que tá os dados da emissão de visto no Brasil. Então, aqui em 2025, já foram emitidos 163.451 vistos. É muito, não é verdade? É muito visto. E aí, quando a gente filtra aqui por país, eu já tenho ali, a maioria dos vistos, claro, aqui foi aprovado nos Estados Unidos. Olha só, Estados Unidos está em primeiro lugar, foi aprovado 80 mil vistos dos Estados Unidos para o Brasil em 2025. Aí, em segundo lugar, está aqui a China, Canadá, Índia, Austrália. Olha o Haiti, gente. O Haiti está aqui em sexto lugar dos países que mais emitiram visto. É uma informação muito boa. E quando a gente vem aqui abaixo, a gente consegue saber quais foram as tipologias desses vistos que foram aprovados. O que é tipologia, Renato? Tipologia é o seguinte, gente. É o tipo de vistos que mais foi aprovado. Aqui, nessa imagem, eu consigo saber. Ó, deixa eu até ampliar aqui para vocês verem os tipos de visto mais aprovados no Brasil. Olha aqui esse gráfico. Vocês conseguem ver? Então, aqui a maioria é visto de visita. Tá vendo aqui embaixo? Deixa eu até diminuir minha imagem aqui para vocês conseguirem enxergar. A maioria aqui, esse gráfico aqui, ó. 138 mil é visto de visita. 138 mil foi visto de visita para o Brasil. E aí, aqui em segundo, tá visto de trabalho. Visto de estudante, foi bastante emitido para o Brasil, visto de estudante. Reunião familiar, tá em quarto lugar. Um dos vistos mais emitidos no Brasil é o visto de reunião familiar. Essa informação é muito interessante quando a gente analisa aqui por tipologia do visto. Quando a gente vem aqui e clica no país aqui do Egito, ele já filtra quantos vistos já foram, do Egito não, do Haiti, quantos vistos já foram aprovados para o Haiti. A maioria dos vistos aprovados em 2025 foi reunião familiar do Haiti para o Brasil. Em segundo lugar, está aqui o visto de visitante, que é o visto de turismo. E aqui vem acolhida humanitária, estudante, 71 vistos e assim por diante. Quem quiser buscar mais informações, gente, é só ir nesse site datamigra.nb.br, tá? .nb.br, e você vai conseguir ir navegar e estudar um pouco sobre os resultados aí das emissões de visto no Brasil. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. A gente já está finalizando essa live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Deixa eu ver aqui. O CONARE tem um prazo? Gente, não existe um prazo legal para responder sobre um pedido de refúgio no Brasil. Geralmente,
Geralmente isso aí demora. Geralmente isso aí demora uns 5 anos, 6 anos. O prazo médio é de até 4 anos. O prazo médio é de até 4 anos. Então, geralmente, ali, um pedido de refúgio demora uns 4, 5 anos para ser decidido. Ok? Você que ainda quer entrar em contato conosco, vou deixar aqui novamente nosso WhatsApp da Rádio Zimingueixo. Já entra e dá um print aí na tela. O que diferencia residência indeterminada de reunião familiar? Não, gente, residência indeterminada é como se fosse residência permanente, tá? Esse RNE que vocês estão vendo aqui, que ele tá meio amarelado, esse laranjado, ele não é mais emitido no Brasil. Antigamente, até 2017, ele era emitido. Atualmente só emite esse aqui, que é o azul. Ele é prazo determinado, substitui o permanente, mas é a mesma coisa, tá bom? Posso fazer como para pedir visto de estudante para minha filha? Ótima pergunta. Amanhã, tá? Amanhã às 20 horas, novamente aqui no TikTok, nós iremos falar sobre o visto de estudante. Hoje nós estamos tratando sobre o visto de reunião familiar, como fazer e quais são as informações importantes. Agora, amanhã é visto de estudante. Então, você aí que perguntou sobre o visto de estudante, esteja ao vivo amanhã às 20 horas aqui no TikTok, que nós iremos tratar sobre o visto de estudante e como que é feito para poder ingressar no Brasil com finalidade de estudo. Amanhã, 20 horas, horário de Brasília, aqui no TikTok. Eu tenho 3 anos fora, posso voltar? Pode voltar sim, gente. Pode voltar. Deixa eu ver. Vou fazer 2 anos fora do Brasil com visto permanente. Alberto, ótima pergunta aqui do Alberto. Gente, um visto de trabalho, inclusive eu fiz. A Rádio Amigos fez um processo de visto de trabalho que aprovou em um mês do Paquistão para o Brasil. Em um mês, sem mentira nenhuma. Em um mês, esse visto foi aprovado. Então, assim, um dos vistos mais rápidos que eu acho, na minha experiência profissional, é o visto de trabalho. Por quê? Porque o visto de trabalho não depende muito do entendimento da embaixada. É no Brasil, junto ao Ministério do Trabalho e Ministério da Segurança Pública, que é o Ministério da Justiça, que decide esse visto. Então, se ele é decidido no Brasil, a embaixada só tem a obrigação de emitir. Não tem questionamento, não tem mais nada. A pessoa só vai na embaixada pegar o visto. Ok? Quando perde o documento, pode fazer denúncia para ir na polícia? Sim, gente. Se você perdeu o seu RNE, registra um boletim de ocorrência para depois você solicitar outro. Tá bom? Agora eu estou aqui no Senegal, daí agora eu quero convidar meu irmão, mesmo pai, pode ser? Pode. Mohamed, pode sim. Polícia Federal, gente. Na Polícia Civil, você vai registrar o boletim de ocorrência, porque você perdeu ou extraviou. Na Polícia Federal, você vai solicitar outro RNE. Tá bom? Deixa eu ver. Suzana, eu ganhei meu RNE porque nasceu meu filho aqui. Então, Suzana, você já tem RNE por reunião familiar. Você não pode ser chamante para chamar mais ninguém nesse mesmo processo, tá bom? Gente, a gente já está finalizando essa live. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta que eu não respondi aqui. Tá, acho que eu já respondi todo mundo. François, reunião familiar não pode trazer primos, tá? Nem primo, nem sobrinho, nem cunhado, nem tios. Não pode. Ok? Então, assim, pessoal, nós estamos finalizando essa live.
Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Amanhã, lembrando que amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, horário aqui de São Paulo também, estarei aqui novamente para falar sobre o visto de estudante, ok? Visto de estudante, amanhã, 20 horas aqui no TikTok. Então, você que pegou aí nosso número do WhatsApp, já manda mensagem para a gente já te orientar aí nesse processo do visto, ok? Então, tenham uma ótima noite para todos vocês e a gente se vê amanhã às 20 horas. Visto de trabalho, gente, é na quarta-feira. Amanhã é visto de estudante, na quarta, visto de trabalho às 20 horas. Até amanhã eu aguardo vocês sobre o visto de estudante, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.